O Sesc e Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Com o apoio da Sesc, FECOAGRO, Fiesc, ENGIE, FAESC, Cicobi e FECOERUSC, começa agora mais uma edição do Estado de Excelência. No programa de hoje você acompanha a Cizer, de Joinville, fabricante de fixadores para diversos setores, expõe seus produtos no Espaço Indústria da Fiesc. Fabricante de fixadores maior da América Latina, que hoje, no mês de outubro, está completando 65 anos por coincidência. Inteligência artificial é o assunto do momento. E para falar sobre o tema, o Customer Engineer do Google, Neto Marinho. Eu acho que essa mudança agora da inteligência artificial, dela solidificando agora, vai ser um novo paradigma para as indústrias e para o comércio, para serviço e para as pessoas. Sergap inaugura nova rede de transmissão e a subestação Amarildo Blaso, em Grão-Pará. A subestação ela é um convênio Prefeitura e Estado, né? E a cooperativa construiu a rede de transmissão. Vamos continuar com esses assuntos, mas agora vamos à informação de mercado. Mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Pela primeira vez no Brasil, há mais mulheres no comando da casa do que como esposa do responsável. Dados do Censo 2022, divulgados pelo IBGE, mostram que, entre as mulheres, 34% delas eram as responsáveis pela casa. Apenas 25% foram apontadas como esposa ou companheira. Em 2010, o percentual era quase o contrário. 23% das mulheres eram as responsáveis pela casa e 30% eram cônjuges ou companheiras. E no comando das indústrias, como está a participação das mulheres? Para falar sobre o tema, entrevistamos duas industriais catarinenses. A Rita Cássia Conte, CEO do Mensageiro dos Sonhos, e a Michele Poli da Silva, CEO do Café Jurerê. A gente tem que pensar que as nossas empresas aqui, vamos falar do nosso estado, são empresas muito antigas, né? Então, a gente está falando de empresas de 80 anos, empresas de 60 anos, de 100 anos. Originariamente, como é que era a estrutura familiar? Um pai que tem um filho homem, ele que assumia o cargo de liderança, e as filhas mulheres assumiam cargos administrativos e se dedicavam ao lar, né? Então, como a gente falou antes, vem crescendo as mulheres nos cargos de liderança, porque as famílias eram estruturadas dessa forma, né? Eu vejo que, normalmente, as mulheres que estão em cargo de liderança, muitas vezes é porque não tem um irmão mais velho, né? Que é o meu caso. Né? Então, o que acontece? Meu pai não tem filhos homens, eu sempre estive ali, aguerrida com ele na atividade, aprendi muito, meu pai foi um grande professor para mim, ainda é. Então, eu fui galgando a minha posição dentro da empresa, talvez ou por ele não ter opção, mas ali eu estava, também tem uma questão de mérito envolvida, né? Mas as mulheres hoje estão se preparando muito para os cargos de liderança. A própria Federação das Indústrias do Estado tem academia de negócios, onde tem cursos exclusivos para mulheres, para cargos de liderança, onde trabalha governança, trabalha sucessão, planejamento estratégico. Então, hoje existe uma capacitação para que as mulheres, de fato, venham e tomem as suas posições de mercado. No meu setor da indústria têxtil de confecção, porque eu tenho uma indústria Mensageiro dos Sonhos, que é a indústria têxtil, existe muitas mulheres. Porém, é um segmento que aparece um pouco um percentual maior de mulheres. Mas se você olhar por essa nossa matriz que nós temos econômica, de muitas indústrias aqui no estado, e ver vários segmentos, realmente o papel da indústria, como o meu caso, que é uma CEO, fundadora da empresa, são poucas. Inclusive, aqui na Fiesc, nós também temos poucas lideranças femininas, mas é importante a gente estar aqui presente, sempre com muita ética, com muita relevância e representando todas essas mulheres. Também perguntamos o que caracteriza ou o que diferencia a gestão feminina da gestão masculina.
A gestão feminina, eu tenho a impressão, e eu consigo perceber isso no meu dia a dia, porque a minha empresa, 80% são mulheres. Nós temos um grupo de 200 mulheres dentro da nossa organização. Também lido com outras trabalhadores fora, que são em torno de 800, e desse percentual também tem um grupo grande de mulheres. Porém, eu percebo que a gente consegue ser multissetorial. Nós conseguimos ter essa visão macro de administração, de gestão, de estar, que nem eu estou aqui, participando voluntariamente da Fiesc, dos sindicatos, mas a gente consegue também levar o dia a dia. E a gente tem que ser assim mesmo, porque a família é um suporte muito importante, então a gente está presente na família, está presente com os filhos. E também a gente consegue ter essa visão macro com mais sensibilidade. E é importante, muito importante, dar esse aval para as mulheres, porque a gente tem muita capacidade e sabe administrar de forma muito contemporânea e positiva todas essas adversidades que a gente tem do dia a dia. Tem um ponto de pragmatismo aí do lado masculino, né? E a mulher sempre tenta ter um olhar mais holístico, né? A gente sempre vai olhar tanto para o lado pragmático quanto para um lado mais sentimental, vamos falar assim. Então, eu penso que precisa ter essas duas características, né? Porque não é tudo pragmatismo, sim, sim, não, não. A gente tem que ter um olhar um pouco mais sensível. Mas, na verdade, a gestão masculina e feminina, elas se complementam, elas não são substituíveis. A Cizer foi a convidada do mês para expor os seus produtos no Espaço Indústria da Fiesc. Fabricante de fixadores para diversos segmentos, a Cizer, fundada há 65 anos, na cidade de Joinville, integra o grupo H. Carlos Schneider, um dos mais tradicionais grupos empresariais do país. O grupo H. Carlos Schneider surgiu em 1881, 143 anos atrás, quando meu tataravô veio da Alemanha para a então colônia Dona Francisca, hoje cidade de Joinville, e ele lá fundou um comércio, um varejo de ferragens e ferramentas. O que ele fazia? Ele importava da Alemanha ferragens e ferramentas e exportava da colônia produtos nativos. E alguns dos itens que ele importava da Europa eram bicicletas e sementes de flores. E, curiosamente, Joinville ficou conhecida como a cidade das bicicletas e a cidade das flores, né? E a Casa do Aço ela cresceu, ela se tornou o maior comércio do setor, do segmento em Santa Catarina. E na década de 50, com o fim da Segunda Guerra Mundial, com as restrições de importação da Europa, mais especificamente da Alemanha, o meu avô enxergou a oportunidade de iniciar a fabricação no Brasil. Então, com 4 colaboradores às margens do Rio Cachoeira, ali surgiu a Cizer, então nossa empresa de fixadores, fabricante de fixadores, maior da América Latina, que hoje, no mês de outubro, está completando 65 anos por coincidência. De lá para cá, a Cizer cresceu, como eu falei, ela é líder na América Latina. Ela atende hoje mais de 25 países, mais de 20 mil clientes, e é uma empresa que atua nos mais diversos segmentos de clientes e de aplicação. Então, a gente vende para construção civil, para estruturas metálicas, para setor automotivo, setor agrícola, eletroeletrônicos, moveleiro, óleo e gás e daí para fora. Então, realmente é uma história de sucesso que a gente se orgulha bastante. Investimento em pesquisa e desenvolvimento é a aposta da Cizer para fortalecer o processo de inovação. Inovação é uma das palavras-chave para a competitividade, né? Então, sempre acreditamos muito, investimos muito em inovação. Então, o setor de pesquisa e desenvolvimento na indústria, vou falar da indústria especificamente, existe há décadas, então é algo que a gente realmente se dedica bastante. Mais recentemente, com os tempos modernos, a gente combinou essa inovação tradicional nossa com a inovação aberta. Então, a gente criou, alguns anos atrás, o nosso hub de inovação que se chama Colmeia, que tem tanto uma área de pesquisa e desenvolvimento, quanto inovação colaborativa com a academia, então com universidades, com startup, temos um programa de aceleração de startups e também colaboração com os nossos clientes. Isso é uma das atividades que a gente mais gosta de fazer, que é o co-desenvolvimento. Então, realmente desenvolver itens
para o mercado, atendendo a dores do mercado e não simplesmente para agregar o portfólio. Temos hoje o maior portfólio do mercado, o portfólio mais inovador do mercado, com uma série de patentes a nível nacional e nível internacional também. Então enxergamos a inovação como um importante pilar para a competitividade e longevidade dos negócios. A longevidade e a solidez do grupo se assentam no pilar da diversificação. A diversificação é um fator importante no quesito gestão e balanceamento de risco. Então, gostamos de atuar em diferentes frentes para equilibrar risco, gostamos de atuar em diferentes frentes para poder aproveitar oportunidades que às vezes se apresentam mais em um setor do que em outro, gostamos de atuar em diferentes frentes porque isso gera sinergias. Então, tanto sinergias de custo quanto sinergias de receita, que os nossos clientes eles reconhecem os nossos valores, então estão comprando um parafuso, um apartamento, ou energia, ou contratando transporte, independente da nossa área de atuação, esses valores eles são os mesmos, são reconhecidos pelos clientes. Então hoje a gente é um grupo diversificado, citando aqui algumas atividades, a gente tem indústria de fixadores, fixadores com foco automotivo, fixadores com foco em atividades complexas, a gente tem uma outra empresa específica para isso. Temos toda a parte de desenvolvimento imobiliário, transportes, energia e algumas outras atividades ainda. Em todas as atividades do grupo, um conceito que se tornou propósito: confiabilidade. Independente de indústria, real estate ou outros negócios, a palavra-chave para a gente é confiabilidade. A gente busca sempre cumprir o que a gente promete, a gente tem palavras, seja com cliente, com fornecedor, com parceiro interno, com parceiro externo, então isso é muito caro para a gente. E isso atribui a uma passagem de valores de geração para geração. Hoje eu sou 5ª geração no negócio, meu pai trabalha conosco também na 4ª geração, tenho o privilégio de dividir o dia a dia com ele. E tem alguns valores que a gente não abre mão, confiabilidade é um deles, então cumprir a palavra, ser sério, ser confiável é algo que está no DNA e a gente passa em todos os nossos negócios e o mercado reconhece isso. Reconhecidas também são as ações do grupo sob o manto da sustentabilidade. Vale a pena mencionar uma atividade que a gente gosta muito de se dedicar há muitas décadas, que são as nossas ações ambientais, sociais e culturais. Em 2011 a gente fundou o nosso instituto para colocar um guarda-chuva para consolidar essas ações, mas a gente já faz isso há muitas décadas, então muito antes de surgir o termo ESG, é uma atividade que está no nosso DNA. A gente tem, por exemplo, hoje mais de 31 mil hectares de reservas ambientais entre Mata Atlântica e Cerrado em proteção. A gente apoia uma série de projetos sociais e culturais, tais como o Coral da Cizer, que tem apresentações nacionais e membros da comunidade, funcionários e artistas profissionais, o Abrigo Animal de Joinville, a Escola do Teatro do Balé Bolshoi do Brasil, os Bombeiros Voluntários de Joinville, a Orquestra Filarmônica Catarinense sediada aqui em Florianópolis e por aí vai. Então temos uma série de ações nesses 3 âmbitos: cultural, ambiental e social, do qual nos orgulhamos muito também. Antes mesmo da sigla ESG se popularizar, a Cizer já adotava essa prática, que permeia a atuação de todas as empresas, do Grupo H. Carlos Schneider, cuja visão de futuro contempla um horizonte de oportunidades com a cautela que o atual ambiente econômico requer. A gente sempre tem que ter alguma cautela com questões estruturais. Então, temos no Brasil um alto custo, o custo Brasil, temos uma alta carga tributária, temos N gargalos logísticos, portuários, rodoviários e temos hoje um cenário de desequilíbrio fiscal a nível federal que preocupa, sem dúvida alguma, porque não traz uma estabilidade de visão de longo prazo. Agora, apesar desse cenário desafiador, histórico que o Brasil vive, todos nós da classe empresária vivemos e entendemos, a gente vê muita oportunidade no futuro para os nossos negócios, a gente vê oportunidade de crescimento da indústria no Brasil e muito no exterior. Estão acontecendo várias mudanças das cadeias de suprimento globais, abrindo espaço para boas empresas competitivas que se habilitarem em algumas geografias, como o próprio Brasil. Então, vemos muita oportunidade por aí. Vemos muita oportunidade no mercado imobiliário brasileiro. Santa Catarina, felizmente, é um caso de sucesso. Então, temos muita perspectiva positiva nesse sentido também. Vemos com muito bons olhos o advento de novas tecnologias, como a inteligência artificial, que trazem mais competitividade para os nossos negócios, trazem mais competitividade a nível global para a nossa indústria.
e temos, acima de tudo, uma vontade muito grande de continuar investindo, continuar gerando emprego, continuar desenvolvendo a nossa região e o nosso país. Sergap inaugura nova rede de transmissão e a subestação Amarildo Blasius, em Grão-Pará. Quando assumimos a presidência da Sergap em 2020 e constatamos a real necessidade de construir esta subestação e também a rede de transmissão, muitos não acreditaram ser possível, né? Sabíamos que era um processo longo, de custo elevado e cheio de desafios. Estudamos todas as possibilidades, trabalhamos, andamos muito e hoje estamos aqui, vivendo esse momento histórico para Grão-Pará. É um momento muito importante, nós aqui no município de Grão-Pará, na cooperativa Sergapa, com o nosso presidente Evaldo, inaugurando a sua subestação e também a linha de transmissão. Investimento de aproximadamente 30 milhões de reais, onde que vamos ter mais energia e energia com qualidade para o povo de Grão-Pará. É um momento histórico para nós, porque esta obra foi realizada em parceria com o governo do estado. 10 milhões o governo do estado entrou e praticamente 20 milhões a cooperativa. Queremos agradecer ao governador Jorginho Melo, parabenizar toda a nossa cooperativa Sergapa por esse momento tão importante de desenvolvimento para o futuro do município de Grão-Pará e para a nossa região do sul do estado de Santa Catarina. A nova subestação, construída com tecnologia de ponta, tem capacidade para atender a demanda de energia de Grão-Pará, impulsionando o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população. É uma alegria para nós, estar inaugurando isso nessa data, com a presença do governador e várias autoridades, né? A subestação ela é um convênio Prefeitura e Estado, né? E a cooperativa construiu a rede de transmissão, aí aproximadamente aí 11 quilômetros, uma rede moderna, uma rede bem completa, que vai abastecer a nossa cidade aí mais por 30, 40, até 50 anos sem se incomodar, vamos dizer assim, que vai ter energia sobrando. E assim, é um momento de alegria para nós, um momento de festa, vamos dizer, porque a gente sabe que isso era um problema grande e a gente conseguiu resolver. Lógico, com muitas parcerias, aí tivemos parceria com o prefeito, com o poder público aqui de Grão-Pará, o Estado, né, na pessoa do Zé Milton também, foi um deputado assim que ajudou muito nós, né? Se não fosse eles ali, então a cooperativa também não ia conseguir fazer tudo isso. A gente espera ao longo do tempo ver realmente que essa subestação traga desenvolvimento, emprego, qualidade de vida para a nossa gente, para o nosso povo, porque nós merecemos isso, nós somos felizes e é a gestão pública, governo do estado, prefeitura municipal, cooperativas abraçados, é que nós realmente vamos conseguir fazer com que vocês se tornem mais felizes. Como deputado, eu fico muito feliz de poder estar aqui comemorando com vocês essa conquista, porque eu vi o trabalho, a dedicação, mas homens de boa vontade e com união, é assim que a gente constrói. Quando uma cidade se une, faz as coisas acontecer. E nada melhor do que o cooperativismo, governador. O cooperativismo é uma grande doutrina, é a união de pessoas para resolver problemas ou para realizar sonhos. Então, é trazer energia, energia com qualidade e energia com preço justo. E por isso, governador, obrigada pela sua força em olhar para o município e vir aqui, Vaninho, como presidente também da cooperativa, vir aqui para conhecer e saber da importância, porque quem ganha é a cidade, é o cooperativismo, são as pessoas. Esse é uma das metas nossas, fazer com que todas as empresas possam se expandir em Santa Catarina, todos os municípios possam trazer novas empresas que têm energia. A Celesc também está investindo mais 4 bilhões e meio, já investimos 1 bilhão 180. As cooperativas dessa parceria o deputado Zé Milton pilotou isso, de nós abrir mão de 20% do ICM, para que eles possam investir em rede, subestações, enfim. Isso vai dar uma condição especial a Santa Catarina. Especial que muitos agricultores passavam por dificuldades. 3, 4 motores, tinha que ligar um por vez e escolher
época a energia dava picos, empresas que queriam ir embora de Santa Catarina, empresa Tirol, a bateria Pioneiro, que produz bateria em série, a energia dava pico, grudava as placas e tinha que jogar no reciclado. Isso tudo já pertence ao passado. Então, estou muito feliz de estar aqui no município do nosso prefeito Elinho, na companhia dessas pessoas ilustres, para comemorar mais esse avanço de Santa Catarina. Eu quero registrar aqui o reconhecimento do setor produtivo do agronegócio, que modestamente nós representamos ao Raimundo Martins, pela sua ousadia de enfrentar as adversidades que existem também nesse ramo, e ele, apesar de tudo, tem mantido no ar, levando essas informações tão valiosas para todo o público de Santa Catarina e dando oportunidade para nós, que temos algumas responsabilidades de apresentar o nosso trabalho e Santa Catarina ficar conhecida a nível nacional. Inteligência artificial é o assunto do momento e sua presença já é uma realidade em diversos setores, da indústria à saúde, passando pela educação e até o entretenimento. E para falar sobre o tema, a Fiesc convidou o customer engineer do Google, Neto Marim. Muita gente está assustada, né? Porque é muito novo isso para algumas pessoas que, né, recentemente ficou mais na moda, no hype. Mas a gente já tem isso presente no nosso dia há muito tempo, né? Quando você vai usar, por exemplo, um Google Maps, um Waze, e você coloca ali o melhor caminho, ele te dá ali para desviar de alguma coisa, te calcula a melhor rota, aquilo já é uma inteligência artificial, né? Ou quando a própria indústria percebe um novo produto que precisa e está usando dados de consumo, dados que as pessoas querem, e aí cria um novo produto, isso já é inteligência artificial. A gente só não usava muito esse nome no dia a dia, né? E aí agora, há uns 2 anos, principalmente, começou a ficar muito... Até as crianças hoje na escola estão aprendendo já o que é inteligência artificial. Mas ela já está aí, né? Que é essa parte de você usar dados, usar poder computacional para facilitar e amplificar o trabalho das pessoas, né? Entender como essa tecnologia funciona, principalmente como ferramenta de produtividade, é essencial. Marim apresentou alguns exemplos do uso da inteligência artificial e destacou os setores que, a princípio, serão os mais beneficiados. A parte da saúde, ela é realmente uma área muito impactada porque ela mexe direto com a gente, né? Então, por exemplo, você tem algumas pesquisas que já mostram resultados de análise de, por exemplo, tumores de pele, de câncer de pele, de melanoma, onde você tem resultados muito bons utilizando visão computacional, dados, né, de cirurgias anteriores, e onde ele consegue, então, com uma precisão muito maior, diagnosticar, ou pelo menos alertar para um diagnóstico de um melanoma, por exemplo, né? Então, assim, não é que o médico vai deixar de existir, só que aí, ao invés de ele poderia cuidar de, sei lá, 100 pacientes ao longo de um mês, sei lá, de um ano de tratamento, ele vai poder acompanhar 1000, porque ele vai ter a capacidade de ter um assistente ali que vai dar um diagnóstico para ele e rapidamente. Agora, a gente também vai ter, a gente já está tendo muitas coisas na parte de trânsito, de mobilidade urbana, né? A gente tem, por exemplo, o Google tem o Waymo, que é a empresa que tem os carros autônomos. Então, agora não é só questão do carro te levar autonomamente para um outro lugar, mas os carros podem conversar entre si e vão melhorar o trânsito da cidade. Então, por exemplo, não vem aqui em Florianópolis assim, né? Não vem aqui para a ponte agora não, porque tá feio. Arruma outro caminho aí para você ir embora. Então não vai precisar do motorista, que nem vai ter mais motorista, mas eles não vai mais, a gente como serviço, a gente não vai nem ter carro daqui a um tempo. A gente não vai ter, a não ser que você queira ter um carro, mas você não vai precisar ter a propriedade do carro. Você vai poder usar carros, a gente vai poder diminuir trânsito, diminuir poluição com isso, né? A parte da educação também está sendo muito, muito impactante. Eu sei que tem um medo muito grande, às vezes, porque a inteligência artificial, meus filhos, minhas filhas vão deixar de aprender. Eu tenho 2 meninas de 10 e de 13 anos, e na escola elas já estão aprendendo a lidar com isso, porque é o seguinte, é uma ferramenta. Então eu não preciso ter medo em termos de, tipo assim, ela vai substituir o professor, não. Ela vai ajudar o professor a criar uma aula mais dinâmica, ela vai ajudar o professor a se preparar melhor. Até o professor tem mais tempo, né? O professor dá aula, tem que preparar a aula e vai lá. Então, assim, eu acho que educação, saúde e mobilidade são áreas, assim, todas a gente pode falar, né? Mas eu acho que elas vão ser muito impactantes no sentido de nos afetar no dia a dia.
Então a gente vai ter esse impacto, a gente vai sentir muito esse impacto. Talvez os outros impactos são meio ubíquos, né? Meio que imperceptíveis no dia a dia, mas acho que essas 3 áreas vão ser muito, muito perceptíveis para a gente. O fato é que as possibilidades de utilização dessa ferramenta são incomensuráveis. Eu acho que não tem limite, eu acho que não tem muito como a gente projetar, porque, como eu falei, quem imaginava que quando você tinha máquinas a carvão que fazia lá um vapor, né, ela mexia para você fazer um tear. Eu moro na região de Americana, em São Paulo, que teve muita indústria têxtil. Você vai lá ver um tear hoje, mostra aquilo para eu tenho amigos, né, que os pais são tecelãos antigos, ele olha para um tear novo, ele fala assim, cara, isso aqui não é sensacional. Aí quando você fala, tá, mas agora imagina só, eu posso pegar e falar o seguinte, ó, eu vou te falar qual tipo de tecido você tem que produzir, porque em tal país está com uma demanda daquele tecido e você vai produzir automaticamente aquele tecido. E aí eu já vou te conectar com uma indústria, com uma empresa de logística que vai fazer isso. Aí você fala assim, não tem limite. Então assim, é difícil a gente projetar muito, mas eu acho que a gente vai ser tão impactado que nós vamos ver uma série de de fronteiras cada vez reduzidas. Porque você vai conseguir, com insights de Big Data, com insights de entendimento do mercado consumidor, aliado a essas tecnologias que vão se desenvolver. Agora, por exemplo, eu posso criar uma máquina muito mais rápido. Eu posso perceber, por exemplo, qual a necessidade da minha indústria, ou da minha indústria, do meu comércio, e eu posso, então agora eu posso criar uma ferramenta, uma nova máquina mais rapidamente, porque a inteligência artificial vai me ajudar a projetar aquela máquina. E aí eu vou conseguir aumentar a produção. Vamos pegar o caso de um tear que eu estou falando, né? Ao invés de fazer 10 rolos por dia, ele vai ter uma capacidade de fazer 100 rolos por dia, porque ele vai ter uma maior produtividade, né? Tempo de manutenção, né, das indústrias, da própria internet. Eu consigo zerar esse tempo de manutenção para que a minha fábrica, para que ela não pare, para que minha cloud não pare. Então, assim, é difícil mensurar porque realmente a gente está começando a testemunhar essa mudança. Apesar de IA ser uma coisa já antiga, se você pegar na literatura da academia, ela data de 1970. Mas essa revolução que o Google trouxe na parte de pesquisa, inclusive, né, com os transformers, que é toda a parte do algoritmo das linguagens de modelos grandes, a gente está vendo esse impacto real agora. Agora que a gente está presenciando mais, assim, a gente está entendendo, isso aqui é inteligência artificial. Então, eu te diria que é difícil mensurar e eu acho que a gente não tem um limite muito claro ainda não, porque só vai crescer. Acho que é logarítmico, né? Então o crescimento vai ser muito rápido. Termina aqui o programa de hoje. E se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e obrigado por acompanhar o nosso trabalho.